É que eu aperto aqui pra começar esse negócio aqui do tubo. Ah, voltei! Ê! Ah, grande merda. E aí galera, Vinícius aqui, e olha só, voltando aí com o quadro Vinícius Explica. Pois é, não precisa falar nada. Eu já sei aí pelo seu olhar de julgamento, você deve estar pensando, youtuber, fala que é youtuber e não posta vídeo. Mas se eu falar o que aconteceu, galera, agora falando sério, eu sei que eu tô meio sumido mesmo, mas o motivo é que eu fui abduzido. Eu fiquei em cativeiro por muito tempo, estudaram meu corpo, minha mente, e como viram que não tinha nada de bom, me devolveram. E apagaram as minhas lembranças. Agora, como eu lembro disso, é outra história. O fato é que eu estou de volta, com um vídeo por ano, mas de volta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa inteligência. Então eu pergunto a vocês, há um limite para o nosso conhecimento cognitivo? Conseguiremos ultrapassar as barreiras da nossa inteligência? Ganharei dinheiro com o YouTube algum dia? E essas e outras respostas aí no vídeo de hoje. Roda a vinheta aí, eu mesmo! Nosotros usamos apenas 10% de nossa capacidade cerebral. Isto é mentira. São mentiras lavadas, safada! Sim, nós não usamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral, nós usamos muito mais. Na verdade, eu acho até estranho a gente considerar a nossa inteligência em porcentagem, sendo que a nossa inteligência é extremamente diversificada, né? A gente tem 9 tipos de inteligência de acordo com Howard Gardner, que ele sustenta a ideia de que não só as pessoas que entendem de física quântica ou são boas em exatas são inteligentes, mas que há diferentes tipos de inteligência. O que faz um enorme sentido se contarmos que nós somos diferentes, vindos de lugares diferentes, com criações diferentes, heranças genéticas, alimentações e muito mais. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto, vocês podem conferir aqui no card do lado, que tá bem bacana, bem legal. Vai lá. Nós usamos todo o nosso cérebro, mas não ele todo ao mesmo tempo. A gente precisa entender que para o funcionamento do cérebro é cobrada uma taxa, uma taxota de cerca de 25% de energia que é consumida pelo corpo. Ou seja, nós necessitamos de calorias para abastecer aí o nosso coquinho, né? Dito isso, eu vou deixar uma outra dica aí de um vídeo que eu também fiz, falando um pouco sobre os alimentos que turbinam o nosso cérebro. Dá uma olhada aí também que tá bem bacana, eu sou uma pessoa muito diferente nesse vídeo. Mas antes de falar sobre os limites da nossa inteligência, a gente precisa dar uns passinhos aí para trás e falar sobre a inteligência em si. O que é? De onde vem? Por que uns têm e outros não? Não dá para definir uma coisa só, eu acho até arriscado fazer isso. É algo que não pode ser medido por um nicho específico, como por exemplo, uma grade escolar. A inteligência está muito mais ligada a um conjunto de capacidades diversificadas que não envolve apenas o raciocínio lógico, né? Mas as emoções, os sentimentos também entram na conta. Também não se trata do acúmulo de conhecimento. Não é porque a pessoa tem muita informação que ela vai transformar isso em inteligência. Não é só a capacidade de saber, mas também de questionar se o que você sabe é correto, né? Apesar de ser algo meio complexo, a gente sabe que a inteligência é algo que se desenvolve em contato com o outro. Ela depende das relações, por isso que ela é muito ligada à questão dos sentimentos, do afeto. Uma curiosidade, vocês sabiam que o hábito de enterrar os seres humanos é mais antigo do que vocês imaginam? Antigamente, o fato do corpo estar ali em processo de decomposição atraía outros animais que colocavam em risco a vida das outras pessoas, né? Então eles passaram a enterrar as pessoas. Daí que vem aquela música, vai me enterrar na areia, não, vou atolar. Curiosidade. E de acordo com alguns estudos arqueológicos, o primeiro cemitério da humanidade assim, tem cerca de 60 mil anos antes de Cristo. A gente vê esses traços de inteligência nas criações, das ferramentas aí dos homens das cavernas, das pinturas, ou até mesmo no estudo do tamanho dos seus crânios, né? Tudo isso deixa bem claro que a inteligência é algo que, né, quase sempre esteve presente ali e de que de algumas décadas para cá, né, a gente tem conseguido aprimorar isso cada vez mais rápido. A história do surgimento da inteligência, né, e como é que ela se desenvolve, é um assunto muito rico e dá até para trazer isso num vídeo separado para vocês, para isso não ficar muito extenso. Mas em resumo, há diversos estudos sobre como a nossa capacidade de crescimento cognitivo tem aumentado. Então, uma breve historinha. Alexander Luria foi um psicólogo soviético especialista em psicologia do desenvolvimento. Nos anos 30, ele estava no Uzbequistão e encontrou uma região que era praticamente feudal. Por lá ele começava a realizar algumas pesquisas
de lógica, né? Como por exemplo, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? E os aldeões respondiam assim, pato. Tô brincando, né? O que ele descobriu foi que os adultos eles não conseguiam solucionar os problemas porque eles raciocinavam sobre as suas experiências. Seu pensamento era empírico e não teórico. 50 anos mais tarde, James Flynn, que era pesquisador de inteligência na Nova Zelândia, usou dos estudos do Luria, né, para sustentar a ideia de que o ser humano fica mais inteligente a cada geração. Fenômeno conhecido como efeito Flynn. De acordo com alguns testes, o QI da população aumentava acho que 5 pontos em 15 anos. De forma que se a gente testasse os humanos de 100 anos atrás com testes atuais, eles teriam uma porcentagem de QI mais baixa, da mesma forma que a nossa pontuação seria mais alta se nós fizéssemos os testes antigos. O efeito ele tem a ver com a evolução do próprio mundo, né, que exige mais habilidade mental e ao mesmo tempo dá condições para tais habilidades surgirem, né? As melhorias de assistência médica, alimentação, educação, acesso à informação são aí os principais fatores que colaboram para que isso aconteça. Sendo a inteligência ligada à qualidade de vida, nós entendemos que com a nossa desigualdade social, né, principalmente no Brasil, há diversos fatores prejudiciais no nosso desenvolvimento cognitivo. E isso é triste. A grande questão é, o efeito Flynn, ele não para nunca ou ele tem um limite? Tem alguns estudos sobre o tema onde foram encontrados padrões na diminuição do QI médio dos jovens a partir de meados ali da década de 90. Mas e se os nossos cérebros fossem maiores, permitindo uma maior capacidade de armazenamento, né? Mas isso aí também implica em muita coisa, como o parto, por exemplo, né? Vocês acham que deve ser fácil dar a luz aí para um megamente, né? O corpo feminino, ele também teria que se adequar a isso. O que acontece, na verdade, é que o nosso cérebro está gradativamente diminuindo de tamanho. Há 300 mil anos atrás, o cérebro humano ele começou a encolher. Nos últimos 20 mil anos, o órgão perdeu cerca de 10% do volume. Volume esse atribuído aí à nossa domesticação. Com a seleção natural, em um ambiente controlado, o nosso organismo ele elimina as células obsoletas, né? Não significa que a gente está ficando mais burro, a gente só está se readaptando às condições do ambiente, né? Então dessa forma fica difícil definir qual o caminho exato da nossa inteligência. Nosso cérebro ele pode continuar a se adaptar e diminuir, e com a diminuição de massa afetando diretamente os nossos neurônios, que afetam a nossa inteligência. Por outro lado, a gente tem acesso à informação de forma ágil e cada vez mais diversificada. Porém, nós, seres humanos, contamos aí também com um outro tipo de inteligência, né? E esse sim tem a capacidade quase ilimitada, é a inteligência global. Existe uma rede intangível de sabedoria, né? Essa sabedoria é a sabedoria coletiva, onde o cérebro individual, né, e distinto ele pode colaborar para que essa rede se torne mais versátil. Um exemplo que a gente pode usar assim bem prático é o desenvolvimento da agricultura nas gerações, né? Melhor época para o plantio, colheita. Tudo isso indica que a inteligência coletiva é um dos mais importantes alicerces do surgimento da nossa civilização como a gente conhece hoje. Há hoje estudos, né, que buscam focar nessa inteligência em específico, né, e não tanto na individual. Afinal, como a gente falou lá no início do vídeo, a inteligência está mais associada ao conjunto do que ao individual. Então, conclusões. A nossa capacidade de aprendizado aumentou muito. E ainda há margem para grandes descobertas e novas formas da gente evoluir. Por outro lado, a gente está se adaptando fisicamente a um novo meio onde grande parte das informações estão mais associadas aí às máquinas, né, do que ao ser. E como já diria ET Bilu, busquem conhecimento, busquem conhecimento aí, viu? Então é isso, eu acho que é isso, né? É legal às vezes fazer uns vídeos assim de conhecimento, né? Pra gente compartilhar, é legal. E eu espero aí que vocês tenham gostado de coração. Quem não gostou, vai ver outros vídeos aí do canal, tem muita coisa bacana, muita coisa legal aí pra todo mundo. E se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Não é possível que você não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreve nessa porra, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau! Comentem aqui que vocês querem ver depois outro assunto, sei lá, qualquer coisa.